Uma das maiores estratégias do inimigo da tua alma tem sido levar você a desacreditar do Evangelho. Já parou para pensar que a maior estratégia de Satanás nos últimos tempos tem sido levar as pessoas a desacreditarem da palavra de Deus? Ele vai usando pessoas falando em nome de Deus, ele vai usando os próprios cristãos. Hoje, a maioria das pessoas que não querem mais chegar na igreja, não é porque elas não conhecem a palavra de Deus, é porque elas conhecem um cristão, elas conhecem um crente que dá mau testemunho, que tem sido usado por Satanás para implantar dúvida na vida daquela pessoa. Sabia disso? Hoje, o diabo tem conseguido usar as pessoas que estão dentro das igrejas para afastar os outros que estão lá fora do reino de Deus, para impedir as pessoas de chegar na igreja com os seus maus testemunhos. Por isso eu digo para vocês, a maior estratégia do diabo tem sido levar os cristãos a desacreditarem do Evangelho, a duvidarem da palavra de Deus, a duvidar que Jesus pode realizar cura. A maioria dos cristãos, dos crentes de hoje, já não acredita mais que pode receber uma cura do Senhor Jesus. A maioria dos crentes já não acredita que Jesus pode fazer milagre. Por isso, eles estão acreditando no pastor que realiza cura com as próprias mãos. Já parou para pensar o tamanho da armadilha que o diabo tem preparado para a maioria dos crentes, para a maioria dos cristãos que estão dentro das igrejas? Pessoas que não acreditam mais no poder do Evangelho, que não acreditam mais na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar, a pessoa, ela se torna descrente, ela acredita que isso não acontece mais. Ela já não tem mais confiança nessa palavra. Quando fala da Santa Ceia, quando Jesus disse: aquele que comer do meu corpo e tomar do meu sangue tem parte comigo, a maioria dos crentes já não acredita mais nessa palavra. Que na Santa Ceia existe o corpo de Cristo ali para fazer parte do nosso corpo. Que o sangue de Cristo está ligado à Santa Ceia para fazer parte do nosso sangue. A maioria dos cristãos já duvidam, sabe por quê? Porque estão ouvindo pessoas falarem mal da Santa Ceia, porque estão ouvindo pregadores na internet criticando a Santa Ceia. A maioria dos crentes
já tem dúvida do seu batismo. Sabe por quê? Porque eles ouvem pastores desviados do Evangelho, pastores desigrejados, pastores que não têm mais comunhão com Deus, que abandonaram a sua fé, falando mal do batismo. Muitos homens e mulheres estão dentro da igreja, mas estão longe da sua comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque não acredita quando Jesus disse que aquele que acreditar nele e for batizado será salvo. São homens e mulheres que até preenchem os bancos da igreja, que sentam no banco da igreja 1 ou 2 vezes na semana, mas já não acreditam mais que o batismo traz salvação para a sua vida. Sabe por quê? Porque eles estão ouvindo ex-pastores, ex-pastoras, ex-pregadores do Evangelho, que hoje blasfemam contra a palavra de Deus e estão fazendo sucesso na mídia social. Pastores que já pregam que não é necessário uma pessoa batizar para ter salvação. Você está vendo como o diabo, ele está preparando uma estratégia, sutilmente, sorrateiramente, para destruir a vida de muitos cristãos? Pastores que abandonaram a sua comunhão com Deus, ex-pastores que não têm mais temor, que não têm obediência à palavra de Deus, que não têm mais respeito ao Evangelho, vivem na mídia social ensinando que não precisa estar dentro de uma igreja para ter Deus na sua vida. A maioria dos crentes já não tem mais prazer em sair de casa para ouvirem o ensinamento dentro de um templo, porque estão ouvindo esses filhos das trevas pregarem contra o reino de Deus. Você está vendo o tamanho da armadilha que o diabo está preparando para a igreja do Senhor Jesus nos últimos tempos? Ex-pastores, ex-obreiros, ex-diáconos, ex-presbíteros, ex-bispos, que abandonaram a sua fé, que abandonaram a sua comunhão com Deus, e estão trabalhando para Satanás na mídia social, levando as pessoas a se tornarem descrentes do Evangelho, do ensinamento que o Senhor Jesus Ele deu para cada um de nós. Todo o plano do diabo é dessa maneira, formar uma nova religião, a religião dos descrentes, a religião dos ex-pastores, a religião dos ex-obreiros, dos ex-presbíteros, dos ex-diáconos, a religião dos ex-vida com Deus, e agora sendo usado pelo diabo para trabalhar contra o reino de Deus, porque lá eles vão receber suas curtidas, lá eles vão receber os seus valores da mídia social. Você está vendo como Satanás tem preparado armadilhas para o povo de Deus? Pessoal, você tem que ter muito cuidado com o que você ouve.
É muito comum você abrir uma mídia social hoje e você vê um ex-pastor pregando contra fidelidade, pregando contra batismo. É muito comum você abrir uma mídia social e você vê ex-pastores pregando contra a Santa Ceia, ex-pastores pregando contra o Evangelho, contra a igreja, ex-pastores, ex-pastoras, ex-bispo atacando tudo que é ministério, tudo que é pastor. Uma nova religião tem sido formada pelos ex que abandonaram sua vida com Deus, que abandonaram o seu temor, que abandonaram a sua comunhão, que abandonaram as suas responsabilidades com Deus, se tornaram prostitutos da fé. Hoje, o que mais tem na mídia social são prostitutos da fé, homens que se prostituem usando a palavra de Deus, falando mal da palavra de Deus, julgando e condenando quem está dentro da igreja. Hoje, o que mais se tem são ex-pastores que condena, que julga qualquer homem, qualquer mulher que tem comunhão com Deus dentro da sua igreja. Pessoas que ainda estão vivendo a fé, eles julgam e condenam. O diabo tem trabalhado contra o reino de Deus, usando pastores desigrejados, endemoniados, filhos das trevas, herdeiro da promessa de Satanás, para destruir essa nação. Esse tem sido o problema da igreja do Senhor Jesus, deixando o temor ao evangelho de lado, para acreditar nos filhos do profano que estão usando as mídias sociais para trabalharem contra o reino de Deus e levar pessoas desavisadas a acreditar que eles são homens de Deus. Sabe por quê? Porque eles falam o que agrada a essas pessoas. Eles falam palavras bonitas. Eles fazem PowerPoint contra a palavra de Deus. Eles pregam heresias. Eles não mostram o caminho da vida. Eles não mostram que Jesus é a vida eterna. Eles não mostram que em Cristo Jesus existe luz, existe vida. Eles mostram um evangelho paralelo que não tem fundamento na palavra de Deus. Eles julgam o Velho Testamento pelo Novo Testamento, quando a palavra de Deus é palavra de Deus, do Velho ao Novo Testamento. Cristão tem que ter confiança na palavra de Deus. Todos os milagres que aconteceram no Evangelho, pessoal, foi na vida de homens e mulheres que tiveram confiança na palavra de Deus. Todos os milagres que acontecem hoje, que já aconteceram, é na vida de pessoas que acreditam na palavra, com os olhos fechados ou abertos. Então, igreja, a estratégia de Satanás está lançada. A estratégia contra o cristão que tem temor a Deus, que anda no temor, que anda na obediência, que anda no seu compromisso, na sua responsabilidade.
A estratégia do diabo está lançada contra você que é fiel, contra você que tem fidelidade, contra você que tem temor a Deus, contra você que é obediente à palavra. Sabe por quê? Porque o diabo está preparando, através da mídia social, a religião dos desigrejados, dos ex-pastores, como já falei, dos ex qualquer coisa, mas todos eles trabalham contra o reino de Deus. Todos eles trabalham para levar você a duvidar de que batismo traz salvação, porque batismo é ensinamento do Senhor Jesus, pessoal. Todos trabalham para impedir você de vir tomar Santa Ceia. Sabe por quê? Porque Santa Ceia, o diabo sabe que santifica a vida das pessoas. O diabo, ele prepara na nova religião, usando as mídias sociais, ex-pastores e desigrejados, para levar vocês que estão na fé a acreditarem que o importante é você ter Deus no teu coração, porque você não precisa estar dentro de uma igreja para ter Deus na tua vida. Veja que essa é a pregação que mais você ouve na mídia social. Que para você ter Deus não precisa você estar todo dia dentro de uma igreja. Aí, veja como eles estão indo contra o Evangelho. Davi, ele dizia lá em Salmos 27, versículo 4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém, pessoal? Davi, ele pedia que Deus não tirasse o direito dele estar na casa de Deus todos os dias da vida dele, para ele meditar na palavra de Deus. Imagina, pessoal, será que Davi era um louco, era um desvarado? Não, Davi era a menina dos olhos de Deus, porque Davi, ele sabia a importância que era estar no templo ouvindo os ensinamentos. Davi sabia a importância que tinha construir uma vida com Deus. Davi sabia a importância que era andar no temor a esse Deus. Você está vendo o que os desigrejados, o que os ex-pastores, agora filhos das trevas, estão fazendo para destruir o reino de Deus, para tirar as pessoas de dentro das igrejas, que é onde elas podem ouvir ensinamento de Deus, é onde elas podem aprender o que é viver no temor, o que é ter responsabilidade. Se você não vigiar, você vai ser roubado das mãos de Cristo. O diabo vai te tirar das mãos de Cristo, porque ele vai deixar a mão aberta para você sair. Se você não vigiar, um filho do capeta que está lá fora, usando o evangelho, porque é conhecedor dele, vai te afastar da presença de Deus. Pastores, ex-pastores, que não tem mais Jesus como seu Senhor e Salvador, que não tem mais Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e agora eles estão trabalhando para Satanás, para afastar pessoas de dentro da igreja, para afastar pessoas da presença de Deus. E se você não vigiar, vocês que estão aqui, se não vigiar, vocês vão para o mesmo lugar. Um dia vai ser ex-pastor, um dia vai ser ex-obreiro, um dia vai ser ex-membro,
e vai estar se unindo o grupo dos satanistas e vai estar falando as mesmas coisas e levando outros ao inferno também. Porque todo endemoniado, a única coisa que ele tem é o prazer de levar a pessoa para o inferno. Todo filho do diabo, a única coisa que tem é o desejo de entregar a alma para Satanás. Todo desigrejado, filho de Satanás, a única coisa que ele tem é o desejo de tirar a pessoa dentro da igreja. É o desejo de afastar as pessoas do reino de Deus. Ele se afastou e o diabo já está consumindo a alma dele, e ele agora quer que o diabo consuma a tua, quer que consuma a minha. Por isso eu digo para vocês nessa manhã: vocês vigiam com a vida de vocês, vocês vigiam com as palavras que vocês ouvem, palavras enganosas contra o evangelho, contra o reino de Deus. Vocês vigiam com o que vocês têm ouvido todos os dias, para que vocês não caiam nas armadilhas do diabo, para que vocês não se tornem parasitas na fé. Que é isso que o diabo quer te fazer, um parasita na fé. Ele quer que você perca a tua unção, ele quer que você perca o temor, ele quer que você perca a tua comunhão com Deus, ele quer que você entenda que não precisa você estar dentro de uma igreja para ter Deus na tua vida, quando no entanto é aqui que você aprende o conhecimento do reino de Deus. Veja a inteligência de Davi, que continuou sendo a menina dos olhos de Deus. Senhor, uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida e habitar no teu templo, Senhor, para que o Senhor possa me ensinar, para que o Senhor possa cuidar de mim. Amém, pessoal? É por isso que eu digo para vocês, tá? Você cuidado quando você começar a ouvir alguém falando mal de Santa Ceia, criticando cura, criticando milagres que aconteceu dentro das igrejas. Cuidado quando você ouvir alguém numa mídia social atacando o evangelho, falando mal de pastores, falando mal de igreja, porque ali pode estar um filho do diabo dentro daquela veste, pronto para devorar como um lobo, que quando pega uma presa só tem um objetivo: destruir a vida dela. É isso que tem acontecido. São muitos os cristãos que um dia eram fervorosos e agora são frios na fé. Sabe por quê? Porque começaram a ouvir a voz do diabo. São muitos os pastores que um dia eram cheios da fé e agora estão caídos. Sabe por quê? Porque começaram a ouvir a voz de Satanás através dos desigrejados, através de homens e mulheres que estão sendo usados por Satanás após ter virado as costas para Cristo Jesus e abandonado a sua vida com Ele. E hoje estão usando as mídias sociais para encher o reino de Satanás de alma, porque lá já é o lugar preparado para eles e para todos que eles estão preparando. Então, pessoal, é hora de nós abrir os olhos. Em Jesus há poder para curar, em Jesus há poder para libertar, em Cristo Jesus existe poder para transformar a vida, em Cristo Jesus existe poder para abrir porta, existe poder para mudar a tua história, em Cristo Jesus existe poder que esses enganadores não querem mostrar, que os filhos do diabo não querem mostrar. Esse é o problema do evangelho atual, porque o diabo está preparando ciladas e armadilhas para homens e mulheres de Deus que não estão parando para ouvir a voz de Deus como devia, e estão sendo iludidos, seduzidos, manipulados pelo príncipe das trevas, levando
a sua vida a emoção, a viver cheio de sentimento, cheio de vaidade, deixando a sua comunhão com Deus, deixando de ser temente, de ser obediente a Deus, de andar no temor, no tremor a Deus, para acreditarem nos filhos das trevas que estão semeando um reino do diabo parecido com o reino de Deus. Olha, eu te digo, tá? Cuidado com as armadilhas que Satanás tem preparado para a tua vida. Cuidado com o que ele tem preparado para a tua mente. Que para você ter Deus não precisa estar dentro da igreja. Cuidado. Ele quer matar o teu espírito. Ele quer acabar com a tua vida. Ele quer tirar o teu sossego. Ele quer tirar a tua paz. Ele quer destruir tua casa e tua família. Ele quer arruinar o teu casamento. Ele quer que você perca o direito da tua vida eterna. E olha, eu te digo, tá? Satanás, aquele que está preparando tudo isso, sabe por que ele está preparando, pessoal? Porque ele teme e treme a palavra de Deus. O diabo, ele sabe que o lugar dele já está preparado, só que ele quer levar uma multidão com ele, e para ele levar essa multidão, ele tem que levar os crentes a se tornarem descrentes na palavra de Deus. Ele tem que tornar os evangélicos em descrente no evangelho. Para ele levar uma multidão com ele, ele tem que tornar os crentes em descrente. Ele tem que tornar evangélico em pessoas descrentes na palavra de Deus. Olha, em Mateus no capítulo 8 e no versículo 28, aqui deixa claro que o diabo, aquele que está preparando cilada para a tua vida, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus tem vida. Ele sabe que Jesus pode todas as coisas. Por isso ele está armando essa cilada. Olha só o que diz. O título é A Cura de 2 endemoniados gadarenos. Está vendo, pessoal? Tendo ele chegado à outra margem da terra, 2 gadarenos saíram-lhe ao encontro, 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Está vendo, pessoal? Para aí, para nós entender essa mensagem. Está vendo que o diabo sabe quem é Jesus? Quando ele vê Jesus chegando, olha a palavra dele: o que tenho eu contigo, ó Filho de Deus? Está vendo que ele sabe quem é Jesus? Tu viesse aqui nos atormentar antes do tempo? Está vendo que ele sabe que Jesus é um tormento para ele? Sabe por que o diabo tem tentado afastar as pessoas da igreja? Porque ele sabe que se você continuar com Cristo Jesus, só ele vai ser atormentado, só ele vai pagar o preço. Sabe por que o diabo quer te afastar da presença de Deus? Porque ele sabe que se você andar com Cristo, você vai ser a semelhança de Cristo, e ele quer que você ande com ele para você ser a semelhança dele, do diabo. É por isso que ele vai usar quantas pessoas puder, quantos desigrejados ele puder, quantos ex-pastores ele puder, para poder levar pessoas à perdição eterna, à escravidão. Então, igreja, vamos abrir os olhos. Olha o diabo sabendo quem é Jesus. Por isso que ele não quer que você saiba quem é Jesus, porque em Jesus está a salvação. Em Jesus está a vida eterna que você busca. Em Jesus está a cura que você precisa. Em Jesus está o milagre que você precisa. Em Cristo Jesus está a vida eterna. Na tua santa ceia está a salvação.
No teu batismo está a proteção de Deus e livramento. Na tua comunhão com Deus, no teu temor a Deus, está o caminho preparado para uma vida digna, em nome de Jesus. Amém, igreja?